Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho do gênero dissertação escolar, que é um gênero que vocês verão muito até chegar no terceiro ano, né? Porque o Enem cobra esse tipo de texto e vários vestibulares cobram também. Então, por isso que a gente já começa a ver desde agora, tá? A primeira coisa que a gente tem que saber é que tem a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, tá? A expositiva, que também se subdivide em expositiva argumentativa e expositiva informativa, nós não veremos agora, ok? Mas só para vocês saberem, é o tipo de texto em que a gente só, como o próprio nome diz, só expõe informações de forma objetiva. E é aí que está a principal diferença com a dissertação que nós vamos estudar, que trabalha de forma argumentativa. Lembra que a gente estava vendo, por exemplo, verbete enciclopédico. Lembra que a gente não podia colocar a nossa opinião no verbete enciclopédico, a não ser quando um exercício ou outro permitia que a gente acrescentasse alguma informação. Mas na origem, a gente não pode mexer naquilo que já está consolidado, que o significado é aquele e nós não podemos alterar, né? Então, a gente estava nessa natureza expositiva. Agora a gente vai para argumentativa. Então não basta só a minha opinião. Opinião qualquer um tem, mas argumento para fundamentar essa opinião é aí que está o diferencial da dissertação argumentativa. Então, para eu ter argumentos, gente, a primeira coisa é ler, se informar, tá? É o principal. Então, não precisa ser necessariamente ler jornal, ler revista. É bom, tá? Mas se você consegue acompanhar um jornal ou outro na TV, ou então agora, gente, que a gente tem tanto recurso, né, por meio da internet, é só se informar e fazer leituras, que é a base essencial para você conseguir argumentar. Desde que a gente aprende a fazer texto, o que a gente tem que levar em consideração? Que o texto tem que ter início, meio e fim. Não é diferente na dissertação. O nome que a gente vai dar a esse início, meio e fim é que muda, que vai ser introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, na minha introdução, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contextualizar. Então, vai depender qual é o recorte temático. Eu tenho que falar sobre o adiamento das Olimpíadas, né? Quais as consequências do adiamento das Olimpíadas. Então, o meu texto vai ter que iniciar apresentando esse tema, ok? Depois, eu vou ter que apresentar a minha tese. Mas, Sandrélio, o que é tese? Bom, tese é o meu ponto de vista, a minha opinião sobre aquele assunto. Então, nessa questão das Olimpíadas, algumas pessoas foram favoráveis a ter o cancelamento, por quê? Porque os atletas não estavam conseguindo treinar, não estão conseguindo treinar, né, devido a essa questão da pandemia do coronavírus. Mas outras pessoas foram contrárias, achando que, nossa, eu não sei há quanto tempo, nunca foi alterado, nunca foi atrasado a questão das Olimpíadas, isso vai prejudicar em muito. Então, eu tenho que assumir um lado nessa questão. Assumir um lado, eu tenho que daí justificar no meu desenvolvimento, com argumentos, o porquê que eu estou defendendo esse ponto de vista. Eu posso utilizar, por exemplo, um argumento de autoridade, ou seja, um especialista no assunto que vai dar credibilidade àquilo que eu estou defendendo. Eu posso fazer uma alusão histórica, que é quando eu comparo com outro momento histórico que ocorreu, né, no mundo, em que aconteceu algo parecido, mas que foi possível uma outra solução, por exemplo. Eu posso utilizar também dados estatísticos. Eu sei que é difícil a gente lembrar na hora que está produzindo um texto, mas o que acontece? Geralmente na proposta, que a gente costuma conhecer como enunciado,
Geralmente, na proposta de um texto dissertativo argumentativo, vem textos base junto, para que você possa ter, justamente como o nome diz, uma base sobre aquele assunto. Então, um texto vai contextualizar, o outro texto vai trazer uma opinião favorável, o outro texto vai trazer uma opinião contrária, e às vezes um outro texto vai trazer ali um dado estatístico. E eu posso utilizar o dado estatístico que está ali, só não posso ficar presa nele, mas eu posso utilizar. Então, por exemplo, suponhamos que tenha lá um infográfico no texto base que traga as consequências que os atletas teriam, por exemplo, no seu desempenho, se eles fossem obrigados a participar das Olimpíadas nessas condições. E ali tem uma comparação e tal, o que eles renderiam se estivessem treinando todos os dias, e o que eles podem render não treinando e tudo mais. Eu posso daí utilizar esse dado no meu texto, tá? Só que uma coisa muito importante, gente, eu não posso simplesmente pegar um dado e jogar ele ali, ou utilizar o argumento de autoridade, um especialista no assunto, e jogar aquela informação ali e achar que, pronto, meu desenvolvimento está feito. Não é assim que funciona. Como é um texto de opinião, eu tenho que ter uma opinião sobre aquele dado que eu estou utilizando ali, tudo bem? Então, voltando naquele exemplo do suposto infográfico das consequências de os atletas serem obrigados a competirem nas Olimpíadas. Aí eu utilizei o dado X lá. Então, de acordo com pesquisas realizadas pelo Esporte Espetacular, suponhamos que seja deles, né, o infográfico, os atletas teriam a capacidade de rendimento abaixo do esperado. Somente 15% atingiriam o nível que costumam atingir. Isso demonstra o quão prejudicial seria levar à frente esse evento, pois somente traria malefícios para os atletas, que são os principais interessados. Então, vejam que eu trouxe o dado e logo depois eu já trouxe a minha opinião sobre esse dado. Ou seja, o infográfico mostra que não seria algo bom e eu comprovo isso por meio do meu posicionamento, que realmente só traria malefícios se isso fosse levado adiante. Então, por isso que é importante ter ocorrido esse cancelamento. Na realidade, ele não é prejudicial, ele é benéfico para todos. Afinal, ninguém teria condições de estar apto ali a competir, né? Já que afeta principalmente quem? Os atletas, que são os personagens principais desse tipo de evento. Fiz a minha argumentação, chega a hora da minha conclusão. Então, a que conclusão eu cheguei após apresentar o meu ponto de vista e argumentos que sustentam esse ponto de vista? Então, de acordo com o que foi apresentado, foi possível perceber que é necessário o cancelamento das Olimpíadas, uma vez que os atletas não teriam condições de disputarem aquilo com o qual planejam durante anos e que, por uma questão atípica, né, que é o caso da pandemia, não puderam usufruir da forma desejada. Eu sei, gente, que assim, para uma primeira vez que vocês estão vendo o gênero, ele parece muito confuso, muito difícil de ser feito, mas não é, tá? Não é. Os primeiros textos que vocês produzirem provavelmente não sairão como esperado, porque, assim como todo tipo de texto que nós produzimos, ele não fica ótimo de primeira, né? Escrever um texto bem escrito requer muito empenho, muita reescrita. Então, eu vou escrever uma vez, aí vai passar 2, 3, 4... quantas vezes forem necessárias para eu chegar naquele meu objetivo. Faz parte do processo da escrita, indifere em que nível você está, se é a primeira vez que está produzindo esse tipo de texto ou se já faz há um bom tempo, tá? Então, gente, quando vocês forem produzir os textos de vocês, sempre pensar assim,
esquece aquela ideia que a gente costuma ter de que, por exemplo, quando eu pergunto, por que vocês escolheram a cor amarela? Porque sim. Porque sim, gente, a gente fala, tem o costume de falar, né? Não é resposta. Primeiro que não é resposta mesmo, né? Porque é muito rasa. Mas porque eu tenho que ter um argumento que convença, que justifique, tá? O porquê que eu escolhi essa cor. Tem que ter um motivo. Ou às vezes muito mais de um motivo, tá? Também, gente, tem que sempre levar em consideração que a gente não pode simplesmente falar essa é a minha opinião e pronto. Não, opinião todo mundo tem. Argumento, justificativa para sustentar essa opinião, aí já é uma outra história, tá? Então você vai mostrar, não, eu li sobre isso, eu me informei sobre isso, eu pesquisei sobre isso, um estudo tal aponta isso, eu assisti num documentário isso, eu assisti num filme, numa série, porque tem-se muito a ideia que não posso utilizar esse tipo de referência. Eu posso sim, se tem a ver com aquele assunto, se tem a ver com a minha opinião, e ela é bem fundamentada, eu posso utilizar esse tipo de referência para produzir. E por que eu estou insistindo tanto nessa questão da opinião? Porque além de ser um texto opinativo, no material de vocês, se vocês acompanharem aí comigo, que não tem como eu mostrar para vocês e ainda gravar, mas a gente tem lá na página 2 a imagem 1, que pede para vocês observarem e está dizendo o quê? Que ela é ambígua, ou seja, depende do ponto de vista de cada um. Uns vão enxergar um determinado elemento nessa imagem, outros vão enxergar outro, e outros ainda vão enxergar esses dois elementos, tanto um quanto o outro, tá? Então, o que muda? O ponto de vista de cada um. Mais do que isso, o conhecimento de mundo, ou seja, tudo que eu já vivi na minha vida, com que eu já tive contato, isso influencia muito naquilo que eu vejo, naquilo que eu opino, naquilo que eu interpreto. O mesmo ocorre lá na página 3, com as imagens 2, 3 e 4. Nós temos uma continuação do quê? De mostrar que nós temos opiniões diferentes, visões de mundo diferentes. E que ótimo que é assim. Seria muito chato se todo mundo pensasse igual. Então, o legal é justamente isso, ter essa diversidade. O importante é o quê? A gente respeitar a opinião do outro, desde que a opinião do outro seja baseada no quê? Em fatos, em dados, em argumentos, tudo bem? Vocês vão responder essas atividades pensando nisso tudo que eu estou passando aqui para vocês. Páginas 4 e 5, a gente tem um belo exemplo de tema polêmico, que é muito favorito pro texto dissertativo argumentativo, tá? Trazer temas atuais e, de preferência, polêmicos. Polêmicos por quê? Porque costuma dividir opiniões. E aí a gente tem textos sobre o uso ou não do uniforme escolar, que a gente sabe que alguns gostam, outros não. Por quê? Porque o uniforme, como o próprio nome já diz, ele dá uma unidade, todo mundo utilizando o mesmo estilo de roupa, né? O que para uns é limitador, porque muitas pessoas não gostam de utilizar, depende muito da idade também, né? Mas para outras é interessante porque às vezes você não precisa ficar utilizando as suas roupas mesmo para ir para a escola, você pode utilizar aquela roupa só, gastar só aquele tipo de roupa. Aí, depois que vocês fizerem a leitura dos textos, vocês farão a interpretação, para que vocês possam aprofundar um pouco mais a temática dos textos, tá? Então, aí, vocês podem também conversar com os pais de vocês, que no momento são eles, né, que adquirem os uniformes para vocês, se eles concordam, se eles não acham legal o uniforme. Aqui, gente, a gente está pensando em questão de opinião mesmo. A gente sabe que no Colégio Dom Bosco nós utilizamos, né, o uniforme, sejam os professores, os funcionários e os alunos, mas é uma questão de vocês. Se vocês não concordam, é para colocar e justificar o porquê não concordam. E por fim, na página 7, está pedindo para vocês escreverem, então, um texto dissertativo
né, sobre esse assunto. Falando lá que vocês têm que ter uma problemática, então, se vocês são a favor ou contra e o porquê são a favor, bons argumentos, que vocês já até estão cansados de ouvir eu falar, né, nessa aula, boas informações de apoio, que vão ser esses dados que vocês vão utilizar, sequência lógica, então não parecer que um parágrafo foi escrito, por exemplo, pelo Vitor, o outro pelo João Vitor Musa, o outro pelo João Pedro, não vai funcionar, né? Tem que ser um texto que tenha início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão, senão não faz sentido. E linguagem adequada ao leitor, ou seja, nada de gírias, nada de palavrão. Tá? Gente, eu sei que parece muita coisa para fazer nessa semana, muita coisa para uma aula só, mas assim, qualquer dúvida, vocês sabem que podem, né, contar comigo, me mandar, perguntar, mandar áudio, até se quiser ligar, pode ligar, apesar que às vezes eu não escuto ligação, né, mas pode mandar as dúvidas, que assim que possível eu vou responder. Lembrem-se também do que eu disse antes, não é de primeira que a gente aprende esse tipo de texto, tá? A gente vai, leva um tempinho até conseguir produzir. Ainda mais nessa turma que sempre que vão produzir texto, estão sempre perguntando para mim qual que é o mínimo de linhas, né? Nesse caso, não. E já aproveitando, falando nessa questão de linhas, usem como base a quantidade de linhas que tem ali no livro de atividades de vocês, tá? Mas façam lá no caderno de redação o texto, tá? Que é melhor depois para eu poder corrigir. Então, assim, não fiquem preocupados com essa questão de linhas. Isso sempre vai depender do que a proposta coloca para vocês, mas uma introdução tem que ter de 4 a 7 linhas. Os argumentos você pode dividir em 2 parágrafos, de também 4 a 7 linhas, e a conclusão também de 4 a 7 linhas. Não é obrigatório ter nem 4, nem 7 linhas, mas menos que isso ou mais que isso, fica um pouco estranho. Então, vocês já perceberam que trabalhar com aquele de 10 linhas não vai funcionar muito nesse tipo de texto, né? Enfim, gente, é isso. Se tiverem alguma dúvida, então, é só entrar em contato comigo. Façam as atividades, façam leituras, leiam outras coisas, né? Não fiquem só nessa questão aqui. Eu sei que tem bastante tarefa de outros professores também, mas quanto mais informado eu for, mais os meus textos vão sair bem estruturados, bem argumentados, tudo bem? Tchauzinho, gente. Até semana que vem.